Ok, muito bem. Olá para todos que estão aqui, né, presencial. Para você que está aí na internet, que está chegando agora, ou que vai entrar daqui um pouquinho, o salão está completamente lotado. Brincadeira, não tá não, tá? Mas é legal ter todo mundo aqui e espero que vocês, que tudo aquilo que a gente for apresentar seja de fato útil, seja relevante para a vida pessoal e para a vida profissional de vocês, tá? Eu vou contar um pouquinho como é que surgiu toda essa história do projeto e por que esse projeto e como que as coisas surgiram. Mas antes disso, eu queria falar um pouquinho do propósito. Por que que eu estou lançando esse projeto? Por que que eu estou iniciando esse projeto? É um projeto em parceria aqui com a igreja, mas é um projeto pessoal também. Em 2018, quando eu trabalhava numa grande empresa farmacêutica, aqui no país, a fábrica fica na unidade de Guarulhos, aqui, bem pertinho daqui, e eu trabalhava lá já por quase 8 anos. Houve todo um processo de reestruturação dentro da empresa e eu acabei sendo desligado da empresa. E aí eu senti como se o meu chão tivesse saído debaixo dos meus pés, né? Não imaginava aquela mudança. A gente estava numa época assim, onde a empresa estava indo super bem, as coisas estavam acontecendo. Olá, tudo bem? Tudo jóia, seja bem-vinda. Foi um período onde as coisas estavam fluindo, estavam indo muito bem. Mas de repente veio aquele revés na vida e aquilo tudo chacoalhou muito da minha vida, da vida da minha família. E eu comecei a tentar entender como que era esse negócio de voltar para o mercado de trabalho, né? A última vez que eu tinha parado para fazer um currículo, para mexer no currículo, tinha sido no meu currículo, tinha sido há mais de 10 anos. Então, eu falei assim, né, como é que faz esse negócio de currículo? Eu já não sei mais que tipo de informação que eu tenho que pôr. Como é que eu levo o currículo para as empresas? Antigamente você batia na porta da empresa, deixava lá com o porteiro o currículo, você falava com, né? Era uma dinâmica muito diferente esse negócio de currículo. E aí eu comecei a tentar, né? Aí você descobre, não, eu preciso falar com as pessoas, mas eu estava só, as minhas amizades elas estavam restritas só dentro do meu ambiente de trabalho. E aí eu falei assim, mas eu não conheço mais ninguém fora daqui, como é que funciona? Enfim, isso tudo me deixou bem desorientado. Só que eu tive a oportunidade de ser assessorado por uma empresa, uma consultoria que só trabalha com isso, só que é voltado só para empresas. Eles fazem contratos com empresas, é uma empresa norte-americana, chama Lee Hatch. É uma empresa que trabalha com esse serviço que a gente chama de outplacement, que é um trabalho de assessoria para orientação de profissionais que saíram, que perderam seu emprego e que precisam retornar para o mercado de trabalho. E ali eu comecei, então, a entender como é que funcionava esse negócio de currículo. Aí eu comecei a entender o que era LinkedIn, porque eu só estava acostumado com Facebook, Instagram, enfim. E o que é LinkedIn, qual a importância desse negócio aí, né? LinkedIn, eu imaginava que era só quando as pessoas participavam em evento em empresa e o pessoal tirava a selfie e falava assim, eu estou aqui com a galera, tal, né? Então, eu não entendia o que era aquilo e aí eu comecei a aprender. Bom, logo em seguida, eu fui participar de um treinamento de liderança avançada no instituto que fica aqui em Campinas, também é um instituto cristão evangélico, e ele trabalha também muito voltado para o mundo corporativo, e eu fui fazer um seminário de liderança avançada, um treinamento de liderança avançada. Foi um treinamento muito legal, foram 5 dias, você fica em loco lá, super imersivo, e aquilo mexeu muito com a minha cabeça, e eu saí de lá com um projeto. Isso foi em 2018. E aí eu venho desde então cozinhando esse negócio aí, né? E aí eu falei assim, não, está na hora de eu colocar ele, fazer ele rodar e botar ele para frente. Então, foi por isso que
surgiu esse projeto, e o grande propósito que eu tenho com ele é compartilhar um pouco da minha fé e do conhecimento que eu tenho a respeito do mundo corporativo com pessoas que estão em 3 grandes grupos, né? O primeiro grande grupo são pessoas que perderam seu emprego, que estão desempregadas e que estão sem saber o que fazer. Como é que eu faço hoje para me recolocar nesse mundo que a gente vive? O segundo grupo são jovens ou pessoas que estão buscando... Oi, Valdir, tudo bom? São pessoas que estão buscando o seu primeiro emprego, ou querem entender como é que eu me preparo para isso, como é que funciona. E o terceiro são pessoas que estão no processo de transição de carreira, de mudança de área, ou até, no caso de vocês, aí um projeto muito mais ambicioso, que é ir para fora do país. Então, esse projeto todo, esse trabalho de orientação, ele está voltado para esses 3 grandes grupos. Bom, quem sou eu então? Então, eu vou falar um pouquinho rapidamente de mim. Eu sou um profissional da área de marketing, sempre trabalhei nas áreas de treinamento comercial e marketing. Trabalhei durante quase 9 anos no Axê, que é o laboratório farmacêutico. Muitos de vocês devem conhecer pelo Sorini, um produto bem conhecido, né? O Alenia, para quem tem problema de asma, esse tipo de coisa. Enfim, tem uma série de produtos lá. E depois, quando eu saí de lá, eu migrei para a área de lazer. Aí eu fui trabalhar na área de marketing, numa indústria de equipamentos para piscina, também muito conhecida para quem tem piscina. Então, são bombas, filtros de calor, bombas de calor, filtro para piscina, enfim, foi na área de lazer. Então, saí do medicamento e fui para a área de lazer. Uma mudança assim, de mercado bem grande. A gente vai falar um pouquinho sobre a importância de você estabelecer mercado-alvo e tudo mais. Bom, eu sou formado em farmácia, eu sou farmacêutico de formação. Me formei aqui na USF, em Bragança. Depois eu fiz uma pós-graduação em gestão e docência em AD pela Estácio de Sá. Depois fiz um MBA em marketing, que eu concluí agora recentemente pela FGV. E tenho uma certificação internacional em marketing digital. Então, um pouquinho aí da minha formação e da minha história. Tá? Minha família está aqui, minha esposa, a Adriana, meu filho mais velho, Timóteo, a Sara está ali também. Vocês que estão da internet aí não vão conseguir vê-los, né? Mas e não vou fazer eles virem aqui, porque senão depois eles me matam em casa, tá? Muito bem. O mundo passa por um processo de mudança, um processo agressivo e forte de transformação, uma mudança extremamente radical. E aí você vai falar assim, isso eu já sei, a pandemia mudou tudo. Na verdade, a pandemia ela não mudou. A pandemia apenas acelerou o processo de mudança que já estava acontecendo. O mundo já estava em transformação. Quando você fala do mundo corporativo, muitas coisas, muitos movimentos já vêm acontecendo de forma acelerada nos últimos anos. A pandemia foi só aquele gás adicional para fazer com que aqueles projetos que estavam parados acelerassem e saíssem da gaveta. Coisas que levavam 6 meses até 1 ano, projetos para serem desengavetados, a pandemia fez esse negócio acontecer em 2 meses, 3 meses. Né? Então o negócio aconteceu muito rápido. E que mudanças são essas? Então vamos entender um pouquinho qual que é o novo cenário mundial que a gente enxerga hoje. Bom, a primeira grande característica desse cenário é que a inovação é a palavra de ordem da maioria das empresas e das companhias hoje mundiais e enfim. E a pandemia, mais uma vez, ela acabou fazendo com que esse processo de inovação ele acabasse acelerando e tornando esse processo mais rápido. E com isso, com essa fome, essa sede pela inovação, porque o consumidor está exigindo isso, a empresa ela não tem mais espaço para aceitar erros ou omissões. Então, políticas literais de tolerância zero para erros. Ou seja, as coisas precisam ser bem estruturadas, bem planejadas,
porque as margens das empresas estão cada vez menores e a lucratividade está sendo comprometida, e ela é comprometida quando você tem um processo mal desenvolvido ou mal executado. O segundo grande aspecto dessa mudança é a questão de que os controles dentro das empresas ficaram muito mais rígidos. As empresas estão começando a trabalhar muito forte a questão de compliance, que é o quê? Aquelas políticas internas para evitar qualquer tipo de desvio, seja financeiro, seja desvio moral, desvio comportamental. Então as empresas estão extremamente rígidas com isso. E com a abertura dentro do cenário mundial, existe a necessidade de você ter políticas de compliance bem definidas para que você possa entrar em outros países ou para que estas empresas entrem dentro do nosso país. Então é muito, essa questão de compliance ela está se tornando cada vez mais forte e mais exigente. O terceiro aspecto desse cenário é a transparência e ética. Ou seja, isso é absolutamente mandatório. Não se faz mais nada debaixo dos panos. As coisas têm que ser muito claras, tem que ser tudo muito transparente. A prestação de contas precisa ser transparente. Empresas que começam a, de alguma forma, omitir os seus relatórios, os seus dados, as suas informações, ela tende a ser penalizada e penalizada pelo mercado, pelo próprio mercado. Mais do que uma penalização dentro da própria empresa, é a penalização do mercado. Hoje as pessoas querem saber com quem eu estou, como consumidor, me relacionando. Quem que é que trabalha nessa empresa? Quem que é o responsável por esse produto? Quem é que faz esse tipo de serviço? Como que essa empresa ela se posiciona no mercado? Então essa transparência, esse diálogo aberto, as redes sociais elas acabaram fazendo com que houvesse uma aproximação do consumidor aos processos internos dentro das empresas. Então hoje você quer ser atendido por alguém, você quer saber quem que é essa pessoa, você quer, quando você compra um produto e você tem um problema, você quer saber com quem você fala, ou seja, essa exigência ela está muito forte. Novas tendências na área de comunicação, na área digital. Bom, a gente já sabe que a gente vive num mundo digitalizado, né? Haja vista que nós estamos aqui num evento híbrido. Tem pessoas aqui presenciais, tem pessoas online também participando junto com a gente aí à distância. E essa necessidade de você se aproximar das pessoas pela questão digital está exigindo profissionais com formações diferentes. Ou seja, o conhecimento que você tinha ou o conhecimento que você adquiriu lá na sua faculdade, ele, cada dia que passa, ele está caindo na obsolescência mais rápido. Então, a necessidade de você estar antenado, de você estar se atualizando, entendendo o que está acontecendo. E a atualização, ela está muito rápida, né? Quando eu saí em 2018 do mercado farmacêutico. Nós estamos falando aqui de bilhões, tá? Um mercado altamente lucrativo, com faturamentos estratosféricos. Não se falava nada de marketing digital. Eu trabalhava diretamente com a equipe de marketing. Tinham lá pelo menos em torno de mais ou menos 40 profissionais cuidando e gerenciando produtos. Não se falava de marketing digital. Eu estou falando isso de 2018. Eu entrei na Nautilus em 2019 e a primeira coisa que eu tive que lidar foi com uma agência de marketing digital. E eu falei assim, e agora? Eu não sei do que vocês estão falando. Você está falando de conhecimento, funil de vendas, de lead, mas o que é esse negócio aí? Né? Marketing, remarketing, retargeting, o que é esse monte de sopa de letrinha que eu não estou entendendo nada? Marketing para mim era uma coisa só e de repente vocês trazem um outro universo. E eu falei assim, cara, eu estou fora da realidade, eu estava vivendo uma bolha e eu estava imaginando que aquilo era tudo lindo, maravilhoso. E aí eu descubro que, na verdade, eu estava fora da grande realidade que era a questão da digitalização do mundo. A omnicanalidade, o famoso omnichannel,
Ou seja, você está ao mesmo tempo dentro de uma loja, você está dentro da loja física, com o celular na mão, visitando a loja digital da empresa, e você está acessando o computador e você está vendo o que está acontecendo nos... Ou seja, essa questão de você estar em vários ambientes e todos eles interligados dentro de um universo só, é uma realidade cada vez mais forte. Na verdade, com a quebra das fronteiras e com a vinda de grandes players para o nosso país, muito daquilo que a gente conhece do varejo tradicional, ele vai ser absolutamente modificado. Hoje, se você entra dentro de uma loja, seja qual ela, você vai comprar um sapato, você vai comprar um livro, você vai comprar uma roupa, você vai comprar seja qualquer coisa. Diz para mim, você não pega o celular para dar uma pesquisadinha para ver se o preço é mais barato mesmo? Percebe? Você entra na loja para experimentar o sapato ou o tênis. Não, esse aqui ficou legal, esse está bacana. Foi aquele que eu vi na internet, porque você começou a sua jornada lá pela internet. Em algum momento você foi impactado por aquela imagem, aquilo te chamou a atenção, você achou que seria legal. Você pega o aplicativo da Adidas, eu não sei se vocês já viram isso, mas o aplicativo da Adidas ele tem realidade aumentada. Então, para alguns modelos de tênis, você consegue mirar o seu pé e você veste o tênis no seu pé. É um negócio muito legal, né? Então, você já consegue imaginar como é que aquele negócio vai estar no teu pé. Aí você fala o seguinte, deixa eu ver se é confortável. Aí você vai lá para a loja que vende sapato. Deixa eu dar uma experimentada aqui, deixa eu ver se esse sapato, esse tênis ele é confortável, você experimenta tal. Quanto é? X reais. Ok, só um minutinho. Aí você saca o celular e vai dar uma pesquisada no preço. Certo? Não, mas aqui está muito caro. Aí começa aquele processo de negociação, né? Você tentar levar o menor preço possível. O fato é, o varejo em geral, do jeito que a gente conhece, ele vai mudar. E ele vai mudar rapidamente e drasticamente. A Amazon já tem lojas, por exemplo, nos Estados Unidos. Sabe como é que é a loja da Amazon? É foto de produto. Você entra, vê o produto, pega o celular, escaneia o QR Code, você é direcionado para o aplicativo, ali você já vê preço, tudo, fecha o pedido e você aguarda receber na sua casa a mercadoria. O AliExpress está fazendo um trabalho muito semelhante desse, com algumas lojas conceito em alguns locais do nosso país, onde você entra na loja, você não tem o produto físico, você simplesmente escaneia, vê qual é o produto que você quer, escaneia e faz a solicitação e depois você recebe na tua casa. O mundo está mudando. E se o mundo e a forma como a gente conhece de fazer negócio está mudando, a exigência dos profissionais também está mudando. Ou seja, eu preciso entender o que está acontecendo. Eu preciso entender essa jornada de compra do consumidor. Eu preciso entender como as relações estão acontecendo. Até pouco tempo atrás, você precisava marcar uma consulta com o médico e esperar 4, 5, 6 meses, dependendo, para você conseguir passar em consulta com o médico. Hoje em dia, você consegue fazer consulta com qualquer médico em qualquer lugar do país. Você faz uma consulta virtual. Então, a forma de nos relacionarmos, ela está passando por mudanças. E o profissional também precisa se reciclar dentro desse novo universo, né? Precisa ter essa mudança. Uma outra mudança é a necessidade de um processo educacional contínuo. Antes, você terminava a faculdade e falava assim, concluí, acabei, foi um sufoco, e é um sufoco mesmo, né? Ufa, terminei, graças a Deus, estou feliz, acabou esse negócio aí, tal, aí você vai levar o seu currículo na primeira empresa e a primeira coisa que o cara pergunta é assim, você tem pós-graduação?
Aí você fala assim, não, cara, eu acabei de fazer a faculdade. Eu fiz a faculdade. Não, a faculdade é legal, isso é bom, mas você tem pós-graduação? Mas pera, filha, acabei de acabar a faculdade, né? Não tem dinheiro, né? Eu ainda estou refazendo os meus dentes, porque foram 4 anos sem ir no dentista, né? Não dá, como é que faz um negócio desse? Mas é essa a necessidade. Aí você diz assim, mas as empresas são muito frias, elas estão exigindo isso e tal. Não é que a empresa é fria e ela está exigindo, é que o mercado está mudando. O consumidor está mudando, nós estamos mudando. Então a empresa precisa de profissionais que estejam antenados a essas novas mudanças. Com, mais uma vez, a queda das barreiras, das divisas, a necessidade de se conhecer outra língua é absolutamente fundamental. Esse tempo eu vi, você vai falar assim, não é possível. Eu vi um anúncio de uma empresa, tem empresa que também chuta o pau da barraca, né? O cara estava pedindo para a função de analista, não era nem coordenador, para uma função de analista, o cara tivesse graduação, uma pós-graduação, inglês fluente, e espanhol seria um diferencial. Né? Legal, salário, R$3.000. Eu falei, você está de brincadeira comigo. Você quer o creme de la creme do negócio e você vai pagar um salário de R$3.000. É uma simples questão econômica. Já ouviram a dinâmica da economia, oferta e demanda? Essa é a realidade. Né? A demanda é baixa, mas a oferta de profissional é muito alta. Então as empresas acabam em alguns momentos se aproveitando dessa situação. Ah, mas isso não é sustentável. Sim, isso não é sustentável. A médio e longo prazo, a empresa ela vai perder o capital intelectual dela, porque, claro, com o aquecimento do mercado, um profissional desse nível ele vai acabar saindo e indo para a concorrência. Isso é um fato. Mas enquanto isso não acontece, eu tenho o melhor do mundo aqui. E essa dinâmica ela está acontecendo neste momento que a gente vive como país. A força das redes sociais. Hoje em dia, você pode até falar assim, mas eu não gosto de rede social. Rede social para mim é um problema. Né? Ou eu uso a rede social só para ver vídeo legal do TikTok ou os Reels do Instagram. Né? Só que o fato é que, hoje, negócios, muitos negócios, são feitos via rede social. Então, você pode não gostar da rede social, você pode não querer estar lá, mas você precisa entender o que está acontecendo dentro daquele universo. Engraçado quando eu falo de LinkedIn, porque, inclusive, nesses dias que eu estava divulgando, algumas pessoas entraram no meu perfil do LinkedIn. Mas uma boa parcela das pessoas não entraram. E é interessante porque depende muito do público e tudo mais, mas tem gente que não entrou porque não tem um perfil do LinkedIn. Simplesmente por isso. Né? Mas o que é o LinkedIn? Qual a importância desse negócio? O LinkedIn ele tem um objetivo tão claro quanto é o objetivo do iFood. Mas o que tem a ver iFood com LinkedIn? Você está falando de um aplicativo de comida para uma rede social? É um negócio simples chamado público-alvo. E é uma questão simples de necessidade. Então, se você quer comida e você quer que a comida chegue na sua casa, o que você vai fazer? Você abre o iFood e faz a solicitação da sua comida. E se você quer um emprego ou mudar de carreira, você abre o LinkedIn e trabalha nele. Percebe? A oferta, a proposta do LinkedIn, ela é extremamente clara, porque é uma rede social corporativa, absolutamente fundamental no universo e no mundo onde a gente vive hoje. Entender como funcionam os algoritmos do LinkedIn pode sim gerar grandes oportunidades para você. Grandes oportunidades.
Às vezes, pequenas mudanças simples que você faz dentro do LinkedIn, você consegue atrair pessoas para conhecer o teu perfil e conhecer um pouco de você. Isso pode gerar muitas coisas, como, por exemplo, proposta de emprego. Isso pode gerar... Aliás, falando em proposta de emprego, LinkedIn, olha só como é que é o mundo hoje em dia. Eu trabalho junto com uma startup na área de educação. Nós temos uma proposta bem legal que é unir professores e alunos com um objetivo comum: sanar as dúvidas rapidamente dos alunos. É um aplicativo de plantão de dúvidas, certo? Esses dias, inclusive, eu fiz um teste com meu filho. A gente estava estudando matemática, ele veio perguntar para mim o que era aquele negócio que ele não estava entendendo. E eu falei assim, não sei, mas vamos descobrir. Né? Foi bem legal e a resposta foi bem rápida. Nós temos um cara que trabalha na área de programação. Esse cara, olha só a história, rapidamente a história para vocês entenderem. Vocês estão aí na internet. O programador, ele era entregador de pizza. Tá? Ele sentou com o computador na frente e falou assim, vou aprender a programar. Hoje você consegue fazer isso, tá? Vou aprender a programar. Aliás, faculdade de programação tá caindo em obsolescência. Tá? Porque a tecnologia está avançando muito rápido. As faculdades não estão conseguindo demandar a atualização do profissional que está se formando. Né? Acaba sendo assim, um grande centro de conceitos, mas a prática, na verdade, ela acontece com uma outra dinâmica. Bom, o cara aprendeu a programar e ele aprendeu a programar jogos para aplicativo. Certo? Legal. Ele estava trabalhando lá com a gente, fazendo alguns trabalhos, e aí um dos sócios falou assim, Robson, nós vamos perder o fulano de tal. Eu falei, por quê? Porque o cara recebeu uma oferta de uma empresa mexicana para fazer aplicativo de jogos. A empresa quer fazer o quê? Ela quer desenvolver vários jogos, coloca no mercado e vê qual vinga. O que der certo, ela investe firme e descarta todos os outros. E ela precisa de programadores para fazer isso. E os caras pagam uma bala. Detalhe, ele não sai de casa. Tá? Fica ali sentadinho no computadorzinho dele, só programando. Bom, conseguimos lá reverter a situação, tem todo um apelo emocional e tal. Não, aqui o negócio vai estar certo, nós vamos voar e tal. Isso aqui. O cara ficou com a gente. Adivinha como que os caras conseguiram achar esse cara aí? LinkedIn. Simples assim. No LinkedIn, a coisa mais fácil é você achar alguém com o perfil que você quer. Você tem toda no campo de pesquisa você consegue configurar tudo. Região, nível de conhecimento, escolaridade, tempo de trabalho. Você consegue fazer vários parâmetros e filtros e vem as pessoas certinhas para você. O segredo é como que eu faço para aparecer nessas pesquisas. Né? E aí tem todo um trabalho que a gente desenvolve em cima disso. Bom, um sétimo elemento dentro desse cenário mundial é a questão do propósito. Propósito. Não sei se vocês já viram ou ouviram falar de um escritor chamado Simon Sinek. Tá? Esse cara, ele apareceu a primeira vez num TED Talks, há muitos anos atrás, falando a respeito do círculo do Golden Circle. Tá certo, teacher? Aí, legal. Porque eu fiquei treinando antes, né? Para não dar gafe, né? Senão o teacher depois vem na goela, né? Na jugular, certo? E ele criou o famoso Golden Circle. E é interessante porque ele trabalha em cima de 3 perguntas básicas e a principal delas é: por que você faz o que você faz? Por que o profissional faz aquilo que faz? Por que as empresas fazem aquilo que elas fazem? Por que elas fazem aquele produto? Então depois você pode procurar, você vai amar esse vídeo do Simon Sinek, é o nome dele, tá? E tem um livro, tem 2 livros na verdade, mas tem um deles que eu recomendo muito a leitura, vale muito, muito a pena, o livro é excelente, chama Comece pelo Porquê. O livro é show de bola, vale muito a pena a leitura. E ele vai trabalhar justamente em cima disso. Por que que eu faço aquilo que eu faço? Propósito. As empresas estão começando a repensar modelo de negócio voltado para propósitos. Profissionais estão começando a criar os seus próprios
propósitos. Eu não sei se você já leu aquele livro 7 Hábitos, e agora já são 8, porque quando eu li eram 7, agora já passou para 8 hábitos de pessoas influentes. E um dos capítulos do livro vai tratar justamente sobre a questão da missão pessoal. Qual é a sua missão pessoal? Qual é o objetivo? Por que você faz isso que você está fazendo? Por que você escolheu fazer isso? Qual é o teu objetivo? Né? E por fim, o último item aí desse novo cenário mundial é planejamento versus ou planejamento ou nada ao sabor do acaso. Ou seja, hoje em dia a palavra de ordem é planeje, 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 quando terminar planeja mais um pouquinho e daí depois você executa. Não se faz mais nada por instinto, instintivamente. Porque hoje a falta do planejamento acaba tendo um impacto financeiro gigantesco na empresa e também na tua vida. Quer ver um exemplo de como você pode ser impactado pela falta de planejamento? A escolha de uma profissão simplesmente porque os seus pais acham que é legal. Aí você vai lá, faz a faculdade, gasta uma baita de uma grana, termina a faculdade e fala assim, não era nada disso que eu queria. Ok, você pode errar? Pode. Você pode mudar? Sempre é possível mudar. A questão é, quanto que eu perdi financeiramente nessa simples mudança que eu fiz? Então, planejamento é absolutamente necessário. Bom, diante disso a gente chega à seguinte pergunta. Como se procura emprego hoje? Acho que é uma pergunta bem clássica aí. Como que eu procuro emprego hoje? Então, alguns mitos que existem e que algumas pessoas confundem muito isso. Os primeiros mitos, ou o primeiro mito é, agora eu já tenho mais de 45 anos e eu estou fora do mercado de trabalho. Isso não é uma realidade. Idade hoje, ele não é impeditivo. Para uma mudança de carreira, para uma mudança de empresa, para uma mudança de função, não, idade não é mais um empecilho. Aliás, as empresas estão optando hoje por fazer um mix. Eu pego o cara mais novo, que está cheio de gás, cheio de vontade, e eu trago do outro lado um cara que tem experiência, conhecimento e vivência. E eu coloco os dois juntos para trabalhar. Tem um conflito geracional gigantesco aí, é um negócio muito louco. Mas o resultado ele é absolutamente incrível. Porque de um lado eu tenho a questão da experiência e do racional, e do outro eu tenho o gás, a empolgação e o emocional. Quando eu junto os dois, o resultado ele é explosivo, as coisas acontecem no outro nível. Segundo mito, não falo inglês e tenho poucas chances. Isso é uma verdade? Não, isso não é uma verdade. Sabe por que não é uma verdade? Por um motivo muito simples. Ainda mais dentro do contexto onde a gente vive. Existem algumas áreas onde a falta de mão de obra faz com que a empresa abra mão de algumas coisas que seriam relevantes, como por exemplo a língua inglesa, para suprir uma necessidade de se ter um profissional ali dentro. Então, essa mudança, essa necessidade, ela abre novas oportunidades. Porém, surge a necessidade, quando o profissional está ali no jogo, de desenvolver a língua. Então, aí entra a questão da educação continuada, constante. Então, em algum momento você vai ter que colocar o inglês, mas ele não é um impeditivo para entrar dentro das empresas. Terceiro mito. Eu sempre trabalhei numa só empresa e eu tenho muita dificuldade de me recolocar para aqueles que não conseguiram recolocação. Isso também não é uma verdade. Isso também não é uma verdade. Principalmente porque, se você é um profissional que trabalhou durante muitos anos dentro de uma mesma empresa, o conhecimento do mercado e do negócio que você tem, ele é sem igual. Então ele tem um valor enorme no mercado de trabalho. Agora, o que é verdade? Então, esses são os mitos. Então, no lado eu tenho os mitos. E do outro lado, quais são as verdades? As grandes verdades são, ainda preciso de currículo.
E você deve ter visto um monte de vídeo aí na internet falando assim, não precisa mais de currículo, esse negócio de currículo é coisa do passado. Isso não é a verdade. Currículo, ele continua sendo absolutamente imprescindível. Agora, não é aquele currículo que todo mundo imagina, porque tem gente que gosta de trabalhar com artes gráficas no currículo. É mais do que um currículo, é um book fotográfico, né? Então o cara tira foto, bota foto enorme, metade do currículo é foto e o conteúdo é murchinho, né? Você pega aquele currículo na mão, né? É assim, você não consegue nem segurar de tão fraquinho que está o currículo. Que é onde interessa a história, que eu quero saber o seguinte, o que esse cara fez, quais foram as realizações dele, quais eram as rotinas de trabalho dele, o que é que ele tinha de diferenciado dentro do mercado, por que eu tenho que contratar esse cara. Isso tem que estar dentro do currículo. Mas a foto, e aí o cara coloca toda a ficha RG, CPF, 4, 5 telefone, nem sabe se tem telefone que funciona ali, né? Coloca 4, 5 e-mail, porque vai que um não serve, né? Vai que dá zica, né? Bota um monte de... coloca o endereço completo, aí se o cara mora igual eu, numa avenida enorme, Rua Nossa Senhora Aparecida, né? Fica aquele negócio enorme no currículo. Mas o conteúdo, que é o que interessa, não está lá. Currículo, gente. Isso eu vou falar mais para frente sobre currículo. Não hoje, mas depois eu vou explicar para vocês. Currículo é no máximo 2 páginas. Mas é 2 páginas caprichada. Tira a foto. Começa já tirando a foto, tá? Tira a foto do currículo, pelo amor de Deus. Tira a foto. Ninguém vai te contratar pela foto. Tá? A não ser que você seja modelo, daí é diferente, aí você manda um book fotográfico, mas se não for o caso, não é foto em currículo. Currículo é conteúdo, um resumo teu profissional, o que você fazia nas empresas que você trabalhava, qual eram as realizações, o que você fez de diferente nessa empresa, é a tua formação, é entender quais são os cursos de atualização que você está fazendo. Eu tenho ajudado alguns profissionais na hora de elaborar currículo. Aí eu pego o currículo do cara, o cara coloca lá, curso, né? Então assim, o cara está se candidatando a uma vaga na área comercial, mas ele coloca lá, curso de empilhadeira, curso de aplicação de injetáveis. Aí eu pego o currículo, eu falo assim... me explica uma coisa aqui. Você vai trabalhar na área comercial, né? Na área comercial. Você usa empilhadeira na área comercial? Não uso empilhadeira. Não, mas que eu achei legal, porque eu fiz esse curso. Querida, que legal que você sabe operar uma empilhadeira, mas você não vai usar isso. Então não é isso que você vai colocar lá no teu currículo. Você não vai falar no currículo que você está se candidatando para uma área de vendas que você opera empilhadeira. E tem muita gente que comete esse tipo de erro. São erros simples, mas que podem ser ajustados. O objetivo, né? Você está se candidatando para quê? Aí outro dia eu achei um cara no LinkedIn, aquele dia foi o máximo. O cara contando toda uma história, porque eu não estou conseguindo emprego, porque tem gente que chora as mágoas lá, né? A vida está difícil, eu estou desesperado, e eu sou um profissional de logística e marketing. Eu falei, oi? Como é que é o negócio? Logística e marketing? Aí eu não aguentei, né? Eu fico agoniado. Né? Aí eu botei no comentário lá. Amigo, só para entender, você é da área de logística ou você é da área de marketing? Porque não dá para ser bom nas duas coisas. Ou você entende de uma coisa ou você entende de outra. E aí você fala, mas eu não consigo me recolocar no mercado. É claro, eu tenho 2 currículos na minha mão e eu sou gestor e vou contratar. Eu pego um que o cara colocou lá. Tenho experiência em logística e marketing. Aí você vai olhar, o cara, não, eu opero empilhadeira, mas eu também sei fazer site de venda. Você pega o currículo do outro cara, não, profissional da área de marketing, trabalhou X anos na empresa XPTO, fez as seguintes realizações, construiu isso, tem essa formação. Qual que você acha que tem mais chance de ser chamado para uma entrevista? Porque detalhe, tá, gente? Currículo não te dá emprego, tá?
Currículo não dá emprego. O currículo te leva para dentro do processo seletivo dentro de uma entrevista. O currículo é a tua propaganda para o profissional que vai contratar. O cara pega o currículo, olha e fala assim, cara, esse cara é interessante. Fiquei curioso, quero saber mais. Ele te chama para a entrevista. A entrevista é outra história. Se eu pego os dois, qual que você acha que eu vou chamar? O de logística e marketing ou um cara que só tem a carreira dele toda tracionada para dentro da área de marketing? Percebe? O foco, tá? Então, preciso de currículo? Sim. Networking ajuda muito. Mas muito mesmo. Tá? Mas muito mesmo. Mas, Robson, eu sou uma pessoa com... Eu quero ir lá para o Canadá. Né? Um exemplo, quero ir lá para o Canadá. Como é que eu faço networking com um cara que está lá, um canadense? Dá para fazer isso? Dá. Dá para fazer. Network é possível fazer com qualquer pessoa. Aliás, eventos como esse é oportunidade para network. Certo? O que você não pode fazer é participar de um evento, entrar mudo e sair calado. Não. Você entra num evento e você conhece todo mundo. Você troca experiências, você troca ideias. Porque as oportunidades, gente, elas surgem da onde a gente menos espera. É legal estar no conforto de casa, sentado lá na internet e tal, né? No sofá, deitado na cama, com o celular na mão, tá? É confortável. Mas se eu quero fazer negócio, o negócio acontece no tete-a-tete. Né? A importância de você estar presente, as pessoas precisam te ver. Quer ver o maior exemplo da necessidade de ser visto? A Coca-Cola existe mais de 100 anos, certo? Coca-Cola existe mais de 100 anos. Teoricamente, todo mundo conhece Coca-Cola, não conhece? Então por que os caras ainda fazem propaganda? Para um dia de fazer propaganda. Um dia só. No dia seguinte, as vendas, elas despencam. Porque a gente tem uma mentalidade programada para reagir diante daquilo que a gente vê. Aliás, o brasileiro, ele é essencialmente visual. Nós somos muito impactados por aquilo que vemos. Então, a necessidade de aparecer, de estar presente, ela é absolutamente fundamental para você poder ser visto e ser lembrado, porque a máxima continua valendo. LinkedIn é importante? Bom, já falei um pouco sobre isso. E preciso continuar estudando, isso é uma outra verdade absoluta. Tá? E aí, você está preparado? Essa é a pergunta que eu faço. Está preparado? Olhando para esse cenário mundial, olhando para tudo isso, você está preparado para isso? Você pode até falar assim, não, eu acho que eu estou legal, eu estou bem. Eu imaginava que eu estava bem, eu imaginava que eu estava legal, estava tudo jóia. Eu estou trabalhando, eu estou confortável, né? O que eu sei aqui de conhecimento é suficiente, eu não estudava inglês, né? E aí depois eu literalmente tomei na cabeça, porque a primeira oportunidade que surgiu, recebi uma ligação, indicação, tal, meu currículo caiu na mão de um headhunter, a pessoa me ligou e falou assim, e aí, e o inglês, como é que tá? Eu falei, the book's on the table. Tá? É um work in progress. Estou me esforçando aqui, estou trabalhando. Mas ele ainda não está adequado. Puxa vida, que pena. Teu currículo é muito bom, mas a vaga exige inglês. E aí, né? E aí, cara, preciso... Aí você descobre que você não está preparado. E você só descobre, porque a gente sempre acha que está preparado. Mas você só descobre... É isso aí, Daniel. Conteúdo é tudo, cara. Tá? Olha aí, o Daniel está dizendo o seguinte aqui, ó, o melhor vendedor do meu time tem 70 anos. Show de bola. É isso mesmo, tá vendo? A experiência fala muito mais alto. Na área de vendas, então, a experiência fala muito. Bacana, tá? Bom, e aí você fala, não, eu estou preparado, mas aí surgem aquelas situações da vida que te fazem
que saem do planejado, e aí é quando as coisas mudam, sem de fato eu ter me preparado. E aí agora, o que eu faço? Veja só que interessante, eu trouxe uma estatística que saiu recente do tempo de procura de emprego na Grande São Paulo, tá? Você pegar lá em 1995, o tempo de desemprego era de 5 meses, tá? Em 2003 subiu para 13, foi assim, o pior dos cenários possíveis. Depois a economia foi mudando, nós tivemos, essa era a época do plano cruzado, plano isso, plano aquilo outro. Bom, a moeda estabilizou, o mercado se organizou, e aí o Brasil começou a decolar, tá? 2013 foi um momento, 2015 foi um momento mágico do país. O tempo de desemprego era de no máximo 6 meses. Ou seja, a gente estava no auge da produção nacional, contratando vaga para tudo que você pode imaginar. Só que o cenário mudou. E dali em diante, de 2016 em diante, o tempo de desemprego ele veio só crescendo. Aí foram 6 meses, 8 meses, 11 meses, 12 meses, e hoje nós estamos na casa dos 14 meses. Perder um emprego hoje significa, sim, a possibilidade de você ficar 14 meses remando para tentar uma recolocação. Então, gente, mais uma vez é a máxima da economia. Oferta e demanda. Né? Oferta e demanda. E simplesmente esse cenário tem tornado a vida do profissional extremamente crítica. E aí, como que eu me diferencio quando eu estou concorrendo a uma vaga dentro do universo de milhões e milhões de pessoas que estão querendo concorrer àquela mesma vaga? Aí você abre lá uma vaga qualquer, que acaba de ser publicada ali no LinkedIn ou qualquer outro site de vagas. Em questão de horas, tá? Porque o LinkedIn ele mostra quantas candidaturas, vários sites mostram quantas candidaturas. Em horas. A vaga acabou de ser aberta faz 1 hora. Você olha 2, 3 horas depois, 200 candidaturas. O negócio é louco, certo? Como que eu apareço no meio disso aí? Aí tem de tudo nessas 200 candidaturas, tá? Tem de tudo. Tem o cara da logística e do marketing, tem o cara só do marketing, tem o cara só da logística, tem a dona Maria que varre chão e ela falou, vai que me chamam aí para eu virar um CEO de uma empresa, vou tentar para ver se dá certo. Né? Não funciona, mas isso embola o meio de campo, porque gera um volume gigantesco de currículos, e aí a tecnologia começa a surgir no meio disso tudo para filtrar isso, porque, gente, é impossível. Qualquer gestor que vai fazer uma contratação não vai conseguir ler 200 currículos. Ele vai parar o trabalho dele, vai ficar 1 semana só lendo currículo. Então ele precisa da ajuda da tecnologia para filtrar isso aí. A gente vai falar um pouquinho mais para frente também disso, tá? Bom, e aí surge aqui, eu queria trazer a frase, eu achei bem interessante essa frase, a J.K. Rowling. Vocês devem conhecer a escritora best-seller dos livros e da saga Harry Potter. E aí eu vi essa frase esses tempos na Forbes e eu achei bem legal. Ela disse o seguinte, você nunca conhecerá verdadeiramente a si mesmo ou a força de seus relacionamentos até que ambos tenham sido testados pela adversidade. Isso é uma verdade, gente. Quem perdeu um emprego sabe bem como funciona isso. Num dia todo mundo tomava café com você, te abraçava, trocava ideia, planejava tudo. No outro dia a pessoa nem lembra que você existe. Parece que você tomou um chá de desaparecimento. Você acorda no outro dia, estou sozinho. Literalmente sozinho. Né? E aí surgem umas pessoas enviadas por Deus para te dar uma luz no meio disso tudo. Mas, nestas horas, na hora da adversidade, de fato você é testado. E eu diria que você é testado por muitas coisas.
E aí, como que eu supero, então, uma perda de um emprego? Existem algumas pesquisas que relacionam a perda de emprego com a perda de um ente querido. Para vocês verem o nível de similaridade da sensação da perda do emprego. Você perde tudo aquilo que você estava vivendo, você perde a tua rotina, você perde os teus amigos, você perde aquela conversa, aquele cafezinho, você não sabe mais se você vai encontrar aquelas pessoas. Parece que tudo se distancia e aquilo te traz uma angústia e um desespero. E muita gente literalmente pira. Mas como que eu resolvo isso? Então, eu vou te dar 3 dicas aqui. Bom, palavra de ordem é cuide. Primeira coisa, você tem que cuidar da tua cabeça. Primeira coisa, cuida da cabeça. Tá? A gente costuma dizer, isso é um dito popular, que máquina vazia é oficina do diabo. Fica com a cabeça vazia, você vai ser sugado por um turbilhão de pensamentos. E aquilo te leva dentro de uma espiral descendente. Literalmente te leva para dentro do buraco. Então cuida da cabeça, vai se reciclar, vai estudar, vai se aprimorar, vai ler, volta ao hábito da leitura. Segunda dica é cuide do seu coração. Cuida do coração. O coração precisa ser cuidado. Não só o coração no sentido dos relacionamentos, mas também relacionado com a saúde. Os melhores hábitos que eu desenvolvi na minha vida, do ponto de vista de saúde, foi quando eu perdi o emprego. Eu criei um hábito maravilhoso na minha vida, que é caminhar. Gente, eu trabalhava dentro do escritório, então você imagina a quantidade de horas que eu ficava sentado. E quem fica sentado, você faz 2 coisas. Você só mexe os dedos da mão na frente do computador e a boca para comer. Né? E aí você engorda e começa a desenvolver tendinite nos dedos de tanto trabalhar na frente do computador. Bom, então eu comecei a caminhar, porque agora tenho tempo. Tenho tempo, então eu vou andar. Né? E aí eu coloco fone de ouvido e é o tempo para eu aprender. Então eu cuido do corpo e aprendo. Então eu vou ouvindo um podcast sobre alguma pregação aqui da igreja, ou eu vou ouvindo sobre alguma coisa dentro da minha área, ou eu vou aprendendo sobre inglês e vou treinando a audição, o listening, né? Então eu uso o tempo de forma útil. E a terceira coisa que eu sugiro para você é cuide da sua alma. Comece a pensar um pouco na sua alma. Pense um pouco na sua vida. E agora, o que eu vou fazer? Veja, gente, por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vive num mundo extremamente consumista, aonde ter é mais essencial do que ser. Então eu preciso ter dinheiro, eu preciso ter viagens, eu preciso ter amigos, eu preciso. Você gera uma necessidade e aquilo te traz uma angústia gigantesca. Daí, Jesus disse o seguinte: pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Como sempre foi dito, você já viu em algum funerário, né, em alguma celebração fúnebre, algum enterro, os bens do defunto vêm junto com ele? Muito pelo contrário. A disputa acontece com os que estão vivos, que ficam se esbufeteando. Mas tudo aquilo que foi construído se perde. Então, o que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? O pecado, ele fez com que Adão e Eva fossem literalmente demitidos da presença de Deus. Foram demitidos. Você está, se fosse o Roberto Justus, né? Você está demitido. Está fora. A desobediência, a negligência, a uma ordem clara que havia sido dada para o homem, fez com que ele literalmente fosse expulso da presença de Deus.
E todas as consequências, e tudo aquilo que a gente vive hoje, toda a angústia, todo o pesar, todo o sofrimento, tudo que vivemos é consequência dessa demissão que aconteceu. Bom, aí eu pergunto o seguinte, tá bom, como que eu resolvo então esses problemas todos que você está trazendo aí? Né? Como é que eu faço esse negócio desaparecer? E aí entra então a proposta do projeto Reviva. Tá? Qual que é o caminho disso e como que esse projeto ele vai funcionar? Bom, a palestra é só um start, que é o tiro inicial. Tá? Nessa primeira palestra, eu estou falando um pouquinho para vocês a respeito de como que funciona a trilha de desenvolvimento da carreira profissional. Eu vou mostrar, estou mostrando isso para vocês, um pouco do cenário, e nós vamos ter um workshop que vai acontecer na próxima sexta-feira para falar sobre currículo. Como que eu elaboro um currículo, quais são as informações importantes, como que isso aí tem que funcionar. Esse workshop vai ser online, porque você tem que estar com o teu computador, porque o workshop só funciona se você botar a mão na massa, tem que fazer, tá? E aí na próxima sexta-feira eu vou passar então o contato nos grupos, para vocês saberem como que vai funcionar, e ali eu vou explicar direitinho sobre currículo. Qual é a primeira informação importante que tem lá em cima, depois como que eu defino um objetivo claro, como que eu coloco lá o resumo das minhas qualificações, aonde que eu busco as palavras-chave para poder aparecer nas pesquisas, como que eu descrevo toda a minha trajetória profissional, ou a construção da minha trajetória profissional, os principais resultados que eu tenho, minha formação e os cursos. E o que é essencial. Então a gente vai falar sobre isso. Tá? Na segunda palestra, essa segunda palestra, ela pode ser tanto presencial quanto online, e aí eu vou perguntar para as pessoas que ficarem no grupo se tem interesse que ela seja presencial ou que ela seja online, e a gente pode discutir a respeito disso. Eu vou falar só sobre LinkedIn, só sobre LinkedIn. Né? A rede social profissional mais importante do mundo hoje, LinkedIn. Tá? E aí a gente tem em seguida o workshop, porque eu gosto do método Learning Doing, aprendendo e fazendo. Tem que botar a mão na massa, senão você não aprende, senão fica só palestra, é muito legal tudo, mas não sei agora o que eu faço. Então o workshop, ele justamente para te ajudar a orientar como que você, então, cria um perfil correto no LinkedIn. E para você criar um perfil correto no LinkedIn, obrigatoriamente, necessariamente, o teu currículo tem que estar arrumado primeiro, porque não adianta você querer arrumar LinkedIn sem ter um currículo, porque você não sabe nem o que você vai pôr lá no teu LinkedIn, e o currículo ele serve para te direcionar para isso. E depois eu vou explicar para você como é que você faz para gerar tráfego para o teu perfil. Como que você faz para que as pessoas visitem o teu perfil e façam conexão com você. Depois, na terceira palestra, eu vou falar um pouquinho sobre network. Como que funciona, como que eu crio um network vencedor, né? E aí vai ter um workshop também para falar sobre mercado-alvo, o que é o networking, como que eu faço isso, como que eu uso o LinkedIn para me ajudar nesse processo de networking. Depois nós vamos falar um pouco a respeito de Headhunter, então vamos entender o que é Headhunter, qual a importância desse cara, como que eu faço para criar uma abordagem, como que eu abordo um Headhunter, tá? E aí a gente vem para a última palestra, e a última palestra a gente vai falar sobre entrevista. Legal, então veja só, comecei pelo meu currículo, organizei o meu LinkedIn para gerar tráfego para ele, começar a gerar oportunidades de negócio. Depois eu começo a criar as conexões e os relacionamentos, e isso gera para mim a oportunidade da entrevista, e aí eu tenho que saber como que eu me preparo para uma entrevista. Então a gente vai falar o seguinte, nós vamos fazer um workshop para falar a respeito de soft skills e hard skills, que hoje está na moda muito disso. Na verdade, isso sempre existiu. É que agora botaram uma palavra em inglês para ficar mais bonito, mais chique o negócio. Mas soft skills e hard skills sempre existiu. Os soft skills nada mais são, ou nada mais é, do que as suas competências emocionais. Né?
sua criatividade, seu desenvolvimento de relacionamento com pessoas, a sua inteligência emocional, como que você lida com as pressões e as dificuldades, resiliência, essas são as famosas soft skills. E o que são as hard skills? As hard skills são suas competências técnicas, o que você sabe fazer de prático, mão na massa para a função que é exigida, tá? E aí a gente vai falar um pouco qual a importância dos valores da empresa, entender quais são os valores da empresa, porque as entrevistas com RH, elas são pautadas em cima dos valores da empresa. Quando a empresa estabelece valores, ela diz o seguinte: eu quero gente que esteja coerente com os valores que nós colocamos como proposta. Então o RH vai buscar gente que esteja conectado com os valores da empresa. Então onde que eu vejo isso, como que eu me preparo para isso, tá? E por fim, as diferentes modalidades de entrevista. Entrevista com RH é de um jeito, entrevista com gestor é outro, entrevista com diretor é outro. Então, para cada perfil de entrevistador, é uma linha de trabalho, uma linha de raciocínio que é desenhada dentro desse processo. E aí, gente, eu já fiz muito disso aí. Tá? Então, eu vou contar um pouquinho do que deu certo e do que não deu certo, né? Mas já fiz um pouquinho de tudo. Bom, então essa é a agenda. E qual que é a proposta de calendário? Tá? Então, a gente tem aqui, ó, dia 27, que é hoje a palestra, como é que funciona a jornada. No dia 3, sexta-feira que vem, é o workshop da construção do CV. No dia 24 de junho, a palestra de LinkedIn. E no dia 28, na segunda-feira, é o workshop ajustando o seu LinkedIn. Aí, 29 de julho, a palestra falando sobre networking, como você cria pontes. Na segunda-feira é o workshop. E, por fim, no dia 26 de agosto, a entrevista. E depois, na segunda-feira, o workshop. E, no meio disso daí, eu vou abrir também 2 mentorias. Tá? Uma mentoria que vai acontecer em junho para pessoas que estão sem emprego, e para pessoas que já estão empregadas, mas que querem uma transição, e em agosto a segunda mentoria. Como é que vai funcionar então a mentoria? Bom, a mentoria é um processo individualizado, de como que você tem que proceder em cada etapa, a gente vai conversar mais ou menos, explicar um pouco sobre isso. É necessário participar das palestras, porque senão eu vou ficar dando palestra ao invés de eu dar a mentoria, não faz sentido, né? O formato ele é 100% online, é 1 hora por sessão, e o custo. Para quem está desempregado, o custo é 0. Para quem está empregado, a pessoa vai me dar uma oferta e fica a critério da pessoa. Tá? Bom, isso tudo, gente, tem solução? Tem solução para o emprego, para a falta do emprego, para a presença do emprego, para a mudança? E para a vida, tem uma solução também? Tem. A solução para o emprego é plano e ação. Conquistar um novo emprego é planejamento, é racional, é planejamento. É estabelecimento de mercado-alvo, é definição de empresas-alvo, é definição de contatos-alvo, é planejamento. E para a vida, é reconhecer que eu preciso de Deus, eu preciso transformar a minha vida, e, acima de tudo, é orar e entregar a vida para Deus. Tem solução para as 2 coisas? Tem solução. A questão é se eu quero essas soluções que são apresentadas e como que eu ajo diante delas. Bom, o mercado de trabalho, ele está mudando, como eu já disse. Como que eu avalio oportunidades de trabalho? Então, tem 2 formas de eu avaliar oportunidades de trabalho. Tem as oportunidades macro e as oportunidades micro. Quando eu falo de oportunidades de trabalho do ponto de vista macro, é enxergar onde tem crescimento e expansão. O mercado está em crescimento. Você pode falar assim, mas nós estamos em recessão. Mas saiba de uma coisa, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Essa dinâmica nunca vai mudar. Sempre alguém está chorando e sempre alguém está ganhando em cima disso. No período de pandemia, eu estava vendo agora há pouco uma matéria dizendo o seguinte: o período em que as empresas farmacêuticas mais lucraram nos últimos 20 anos foi na pandemia. Sim, é isso que acontece. Tá? Então, onde tem crescimento e expansão, é entender onde estão essas oportunidades. Né? É enxergar os movimentos de fusão e de aquisição.
empresas que estão comprando empresas, empresas que estão adquirindo empresas, e aí eu consigo então enxergar essas oportunidades. Terceiro, reposicionamento e mudança estratégica. Na semana passada, uma empresa conhecida farmacêutica chamada Pfizer, que vocês conhecem, fabricante do Viagra, do Lipitor, que é um medicamento para colesterol, ela mandou embora todos os propagandistas. Todos foram mandados embora. Todos. No mesmo dia que ela anuncia que está demitindo todo mundo, uma empresa farmacêutica nacional, o MS, diz que está abrindo vagas para 320 novos postos de visitação médica. Mudança estratégica. A Pfizer quebrou? Não, ela só mudou a estratégia. O MS, então, está esbanjando? Não, ele criou uma nova estratégia de mercado. Então, as oportunidades, entende? Eu só preciso estar atento dentro do meu mercado-alvo para essas mudanças. E eu que quero sair para fora do país, é entender o que está acontecendo lá, para enxergar onde que a oportunidade está lá. O que é que estão buscando? O que estão contratando? O que estão querendo? Aonde? Ah, eu sou da área jurídica. Opa, peraí, empresas abrindo precisam de gente que tenha conhecimento jurídico. Então, que tipo de conhecimento os caras exigem lá para que eu possa me preparar, para que eu possa ofertar a solução para o cara e ser contratado por ele? Tá? E, por fim, reengenharia, downsize, terceirização e otimizações. Downsize é o processo de redução, empresas que estão diminuindo de tamanho. E, às vezes, elas acabam demitindo. Quer ver um exemplo de downsize, gente? A Globo. Vocês perceberam que a Globo mandou um monte de gente embora? Gente que ganhava horrores. Mas ela fechou? Não. Ela diminuiu a estrutura e trouxe profissionais do mercado que estavam dispostos a ganhar um pouco menos, mas que queriam entrar dentro do mercado de entretenimento. Então, oportunidades, elas existem dos dois lados. Essas são as oportunidades macro. E as oportunidades micro? Bom, então estabeleci o alvo, já sei a empresa que eu quero, o que eu tenho que enxergar dentro dessa empresa? Primeiro, momento e tendência da empresa. Qual é o momento da empresa e como que ela está se posicionando? Segundo, qual é um pouco da sua história, culturas e valores? Terceiro, qual é a política e modelo de gestão de pessoas? Isso conta muito, gente, porque veja, empresas escolhem profissionais, mas profissionais também escolhem empresas. Por que você acha que a empresa gasta tanto para conseguir aquele famoso selinho lá, Great Place to Work? Porque ela quer atrair gente para ela. Ela quer buscar pessoas, ela quer ser atrativo para profissionais que buscam novas oportunidades de mercado. Tá? E, por fim, produtos, fornecedores, clientes e concorrentes. As oportunidades de mercado, elas têm dois grandes lances. Imagina um grande iceberg, tá? Você tem aquilo que é divulgado, isso representa 30% das oportunidades, e existe aquilo que não é divulgado. O que não é divulgado representa 70% das oportunidades. Sabe o que isso significa? Que quando você vê a publicação de uma vaga de uma empresa, aquilo representa só 30% de tudo que ela precisa. Porque muitas oportunidades estão na mão dos gestores. E por que o cara não abre? Por que a empresa não abre isso para o mercado? Por que ela não conta isso para o mercado? Porque vai vir aquele monte de currículo que o cara não vai ter condição de ver. E se são posições importantes ou estratégicas dentro da empresa, daí ele fica mais escondido ainda. E como que eu faço para conseguir descobrir isso? Networking. Tem que contar para as pessoas que você está disponível para o mercado. E aí os contatos começam a acionar e fazer com que o teu currículo chegue lá. Ah, mas e quando uma vaga é publicada? Como é que eu faço para se destacar? Networking também. Então, quem que é o gestor da vaga e como que eu faço para fazer com que o meu currículo chegue lá? Dá para fazer isso? Dá. Dá para descobrir quem que é o cara? Dá. Como que você descobre hoje? Gente, como que se descobre a vida de uma pessoa hoje em dia? Fala para mim. Certo? Aí dá uma stalkeada lá no Instagram do cara, certo? Como que você descobre quem é o dono da vaga? Dá uma stalkeada lá no LinkedIn. O processo é o mesmo. Só que a vantagem do LinkedIn é que você consegue, pelas conexões, mapear as pessoas e chegar até a pessoa que você tem interesse. Tá? Isso aí eu vou explicar mais lá para frente. Tá? Então, 70% são essas não divulgadas.
Eu fiz um trabalho para entender como é que as pessoas, uma pesquisa simples para entender um pouquinho como que as pessoas estavam buscando, conseguindo achar oportunidades de emprego. Então eu fiz uma pesquisa lá no LinkedIn, o LinkedIn te dá essa oportunidade de você fazer uma pesquisa, e aí eu perguntei o seguinte: diga para mim como foi que você conseguiu sua última oportunidade de emprego. Tá? E aí eu coloquei 4 opções lá, que é só o que o LinkedIn dava, eu queria ter aberto até mais. Site de vagas, networking, headhunter ou LinkedIn. Foram 70 pessoas que responderam, 14% falaram, eu consegui por site de vagas. Então, site de vagas é uma grande oportunidade? Sim. Mas networking representou 59% das respostas. Headhunter foi 7%. E LinkedIn foi 19%, gente. Mais do que site de vagas. Porque pelo LinkedIn você descobre tudo o que está acontecendo. Se você segue as empresas que você estabeleceu como alvo, ela vai contando para você o que está acontecendo lá dentro da empresa. Porque ela está divulgando aquilo. E você consegue acompanhar toda a história dela. E aí você começa a perceber, opa, os caras compraram uma fábrica nova, os caras fizeram uma fusão, os caras fizeram uma nova contratação. Tem uma plataforma de currículo, é uma startup super recente, mas está em franca expansão, chama Gup. Muita gente está se cadastrando lá na Gup. Os caras, eles apareceram no mercado depois de uma outra empresa chamada Kinobi. Tá? Mas os caras cresceram tão rápido que há 3 meses atrás eles compraram a Kinobi. Por um valorzinho bem singelo de 200 milhões. Oportunidades de mercado. E aí é natural, traz a estrutura, mas vamos botar mais gente nisso. E como que você fica sabendo? As notícias que estão acontecendo no mercado. Tem que estar atento, né? Bom, estratégias de abordagem, para cada uma delas existe um caminho. Para site de vagas, você tem que estabelecer lista de empresas-alvos dentro do mercado que você estabeleceu. Buscar os sites de publicações de vagas, descobrir as oportunidades e networking. Já quando a gente fala de networking, quando encontrar vagas na minha rede, eu preciso acionar pessoas que estão dentro da empresa para fazer com que o meu currículo chegue na mão do gestor. Segundo aspecto, preciso aumentar a minha base de contatos. Eu preciso ter pessoas aparecendo na minha timeline, contando as histórias delas dentro das empresas. Eu preciso estabelecer uma lista de mercado-alvo. Qual é o mercado que eu quero atuar? Percebe, gente, que eu estou falando muito sobre mercado-alvo? Você tem que estabelecer aonde você, dentro dos mercados que existem, aonde você consegue ser diferente. Não adianta querer ir para todos os mercados. Eu sou um profissional de marketing, sempre trabalhei dentro da indústria. E agora eu quero levar o meu currículo para a área de varejo. O marketing, o conceito é o mesmo, mas a dinâmica de negócio é absolutamente diferente. Um cara que vai contratar, ele pega um currículo e fala, cara, esse é um profissional de marketing maravilhoso, tudo jóia. Só que o cara é da indústria. E eu pego um outro cara que também tem um currículo lindo, maravilhoso, mas tem experiência no varejo, qual dos dois você acha que vai ter mais oportunidade? Percebe? Então, a sua oferta, que é o que está no teu currículo, tem que estar alinhado com o mercado que você almeja. Tá? Então, eu preciso, baseado em cima da minha lista de empresas-alvo, acionar minha rede e ir com todas as pessoas que eu encontrar. Headhunter. Reconectar. Se você já teve contato com o Headhunter, é reativar e manter isso ativo, vivo. Tá? Conectar parceiros Headhunter de meus ex-empregadores. Cadastrar currículo no maior número possível de sites de Hunter. Carta de apresentação. E para LinkedIn, aumentar a minha rede, participar ativamente da rede, publicando coisas que sejam relevantes e interessantes, e não tirando foto que agora eu estou aqui no evento, agora eu estou ali. Isso não gera interesse de ninguém. Tá? É legal, é divertido para o cara que está fazendo isso, mas não gera interesse. Tá? Participação ativa.
e-mails de apresentação de pessoas-chave, aí você usa aquele LinkedIn Premium por 30 dias, e aí lá no workshop eu vou explicar, vale a pena usar os 30 dias do LinkedIn Premium sem pagar? Vale a pena, mas na hora certa, tá? E aí você aproveita os 30 dias e manda bala. Quando vencer os 30 dias, você não precisa renovar, porque você já fez todos os contatos que você precisava, tá? Melhorar o seu perfil o máximo possível. Dentro da abordagem reativa, então nós temos dois tipos de abordagem, abordagem reativa e abordagem proativa. A reativa, ela é concentrada nesses 4 grupos: consultorias de seleção, site de vagas, uso das redes sociais e cadastro no trabalho conosco. Para os headhunters, eu vou deixar para vocês aqui, vocês vão poder ver, eu trouxe aqui uma lista de headhunters, de empresas de hunters, para cada tipo de segmento. Então, para varejo tem uma lista, para o jurídico tem outra lista, para a área de finanças, para a área farma, para a área de TI, para a área de hotelaria, para a área comercial e para a área de engenharia. Tá? Então tem muita gente para você entrar em contato, a lista está aí, depois é só procurar os caras e fazer contato, e aí eu vou explicar lá na frente, quando a gente tiver a oportunidade para falar um pouquinho sobre como é que funciona a abordagem com esses caras. E ainda falando sobre abordagem reativa, falando sobre site de vagas, agora eu vou dar uma lista enorme de site de vagas aqui. Tá? Olha só, vocês já tinham ouvido falar dessa daqui? Essa chama Mature, tá? Muita gente não conhece. Existe a GUP, eu estava falando da GUP agora há pouco. Várias empresas, quando publicam vagas, te direcionam para a GUP para você cadastrar o teu currículo. A Reach, a Revelo, o 99jobs.com, o Vagas, a Baltime, que é do mercado farma, o Glassdoor, deixa eu falar do Glassdoor rapidinho. O Glassdoor, você consegue fazer pesquisa de preço dentro de salários, média de salários dentro da área que você pretende. Essa ferramenta ela é fantástica. Sabe por quê? Porque uma das grandes perguntas que surge na entrevista é a seguinte: quanto você quer ganhar? Né? Aí você fala assim, quanto que eu falo? Eu quero ganhar 30 mil. Né? Só que se eu falar 30 mil, o cara fala, então você não serve. Né? Então eu vou baixar aqui para 2 mil, quem sabe dá certo, né? Mas 2 mil você não está se valorizando. Então qual é a média? Você pesquisa pelo Glassdoor. Tá? Inclusive tem avaliação de funcionários, de ex-funcionários. É uma ferramenta bem interessante o Glassdoor. Vocês sabiam que existe o Google Vagas? Tem gente que não sabia que existia o Google Vagas. O Google Vagas é igual o Google Alerts. Você cadastra lá qual é a vaga que você quer e você pede para ele mandar um e-mail com todas as vagas que estão disponíveis no teu e-mail. E aí você cadastra, quero receber uma vez por semana, quero receber uma vez por mês, e vem numa lista do teu e-mail, ele faz um levantamento geral em tudo que tem da internet dentro daquilo que você colocou, e ele manda para você de mão beijada no teu e-mail. Pá! Certo? Vocês sabiam dessa aí? Conheciam? Ó, ela é fera. Tá? O Indeed e o Trabalho Conosco, tá? O famoso Trabalho Conosco. Vale a pena cadastrar currículo no Trabalho Conosco? O que vocês acham, sim ou não? Vale, mesmo que não tenha vaga. Por quê? Porque quando abre a vaga, a primeira coisa que a empresa faz é entrar no site para verificar se já tem gente cadastrada ali. Percebe? É a primeira procura. Senão não faria menor sentido ela botar o Trabalho Conosco e pedir para as pessoas cadastrar currículo. É que muita gente não acredita e não deixa o currículo cadastrado lá. Mas as oportunidades também surgem por aí. Tá? Então o Trabalho Conosco é uma excelente ferramenta. Para abordagem proativa, então network, uso das redes sociais, textos de apresentação personalizados, soluções criativas, gente, me permite aqui um breve aporte sobre soluções criativas. Todo mundo oferece o mesmo do mesmo, certo? Todo mundo oferece o mesmo do mesmo. Quando você for fazer uma abordagem para uma empresa, sugestão, pegue pelas redes sociais qual é a dor dela, ou qual é o interesse dela, o que ela está fazendo, como ela está se movimentando. E aí, quando você for mandar o teu currículo, diga o seguinte: eu sou o profissional certo para resolver este problema que você tem. Uau!
diferente. Você sai da casa com, olha, eu sou um profissional assim, assim, faço isso, isso. Não, não. Mostra que você tem a solução para o problema. Isso vai atrair a atenção do cara que está recebendo o e-mail. E não só simplesmente, oi, você pode dar uma olhadinha no meu currículo? Tá? Então isso é abordagem personalizada com uma solução criativa. Exposição em palestras, que eu acabei de falar agora há pouco, né? E apresentação telefônica, a gente fala disso mais para frente. E por fim, chegando ao fim da nossa palestra, obrigado pela disposição e o tempo de vocês. Eu estou correndo para poder não tornar cansativo e o máximo dinâmico possível. Tá? Plano de ação. Por que eu tenho que fazer um plano de ação? Qual a necessidade de fazer um plano de ação? Bom, um plano de ação, ele vai trabalhar pontos que são absolutamente importantes para você conquistar o mercado que você quer. Dentro de um plano de ação, você precisa estabelecer qual o seu objetivo de carreira. O que você quer? Quem está começando agora, o que você quer como carreira? Como que você enxerga a sua vida profissional para os próximos anos? Aquele que não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Então eu preciso definir um objetivo. Eu preciso ter uma oferta personalizada. Quem sou eu? Quais são os meus diferenciais? Quando você compra um produto, você não compra um produto pela oferta que ele te traz? Alguma coisa que você viu no anúncio te chamou a atenção para você adquirir aquele produto. Se pense em você como um produto sendo levado ao mercado. Como que eu trabalho esse diferencial? O que eu levo de diferente para atrair a atenção do outro? Então eu tenho que ter uma oferta diferente. Qual é a minha oferta? Qual é o meu mercado-alvo? Defina as estratégias de comunicação e defina os contatos. Faça um planejamento das ações e o acompanhamento. Como que eu trabalho então o objetivo? O objetivo ele tem que ser simples, no máximo 5 palavras. O que você quer? Posição de liderança em vendas, gestão na área de marketing, atuar em projeto de desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de novos projetos, área de marketing digital, desenvolvimento ou criação de conteúdos para marketing digital. Esse é o objetivo. E esse objetivo é o que você vai usar ele como referência para a construção lá do teu currículo. Quando a gente fala da sua oferta, identifique tudo aquilo que você pode oferecer e quais são os pontos fortes que você tem que são mais atraentes para o mercado. É a sua oferta e é o seu diferencial. Experiência e gestão de equipe de alto desempenho, alguns exemplos aqui, inglês avançado e boas noções de espanhol, vivência de mais de 10 anos no mercado farmacêutico, um exemplo, experiência em negociação com grandes distribuidoras, é o que é que você tem de diferente, que vai atrair a atenção. E, por fim, o estabelecimento do mercado-alvo. Quais são os segmentos que mais precisam da expertise que eu tenho? E como que eu posso levar a minha expertise para esse mercado, tá? E aí tem uma planilha pronta que eu vou mandar depois lá no grupo para você poder criar o seu plano de ação. Nessa planilha você vai ter lá, aqui está bem pequenininho, difícil de ver, mas você define aqui segmento 1, segmento 2. Aqui é o segmento que mais me atrai, é aqui o segmento que tem similaridade com o segmento que eu tenho expertise. Quais são as pessoas que eu tenho de contato disso? Qual é o cargo dessas pessoas? Qual é o link delas no LinkedIn? Quando que você vai fazer uma abordagem? Quando que tem um follow-up? É importante porque quando surge a oportunidade na empresa, você vai abrir a sua planilha e vai ver, eu conheço alguém de lá e eu vou tentar fazer com que o meu currículo chegue através dessa pessoa. Tá? Aqui você vai fazer o controle teu das empresas que você se candidatou, os sites de vagas que você se candidatou, enfim, por aí vai. Então é uma ferramenta para ajudar. Dentro do processo de comunicação, são 4 grandes blocos. Currículo e cartas de apresentação, isso tem que estar pronto na mão, porque às vezes você se candidata a uma vaga e uma das coisas que os caras pedem é carta de apresentação, aí fica você querendo montar em cima da hora uma carta de apresentação. Carta de apresentação tem que ser bem elaborada. Tá? Lembra, trazendo o seu diferencial e a solução. Autoapresentação de 3 minutos, porque às vezes você recebe uma ligação do nada e a pessoa fala assim, eu queria rapidinho conhecer quem é você. Sabe aquele famoso pitch de elevador?
o elevador está subindo, é a única oportunidade que eu tenho de conseguir apresentar a minha oferta para o cara. Então, é aquele pitch de 3 minutos, discurso rápido. Quem é você, o que você faz e qual a sua proposta dentro da necessidade da empresa. LinkedIn e declaração de saída. Tá? E aí eu fecho, gente, com a seguinte pergunta. E aí? Que caminho você escolhe? Você quer continuar exatamente do jeito que você está, seguindo as coisas exatamente do jeito que você está seguindo, ou você quer provocar uma mudança real na tua vida profissional? Eu pergunto também para a sua vida, lembra a solução para as 2 grandes áreas? E para a tua vida? O que você quer? Ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou talvez seja a grande oportunidade para você falar assim, não, eu preciso parar para pensar a respeito da minha vida e da minha alma. Para onde eu vou? Depois que tudo isso acaba, para onde eu vou? Essa noção do eterno que existe dentro do coração do homem. O conhecimento que existe, esse anseio por algo que está acima daquilo que a gente vê dos nossos olhos. O entendimento de que existe sim um céu e um inferno, e que sem Deus eu vou para o inferno, como consequência dos meus erros e dos meus atos. Mas também eu sei que se eu entregar a minha vida para Deus e deixar Deus transformar a minha vida, mesmo que eu ganhe o mundo inteiro, ou mesmo que eu perca o mundo inteiro, eu sei que a minha alma está garantida. Qual o caminho você escolhe? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o único caminho. E aí eu te pergunto, vamos nessa? Vocês topam? Estão afim? Vamos em frente? Pessoal que está na internet aí também, vamos lá? Se você quiser saber mais, se você tiver dúvida, se quiser perguntar, eu fico à disposição. Quem estiver na internet aqui e quiser fazer alguma pergunta também, eu fico à disposição de vocês, nos grupos também. Todo o material, essa apresentação eu vou colocar lá nos grupos. Todo o material que eu sempre falar e apresentar, eu sempre vou disponibilizar no grupo, vai ter tudo lá, tá bom? E aqui fica então os meus contatos. E-mail, telefone, LinkedIn, tá? Detalhezinho sobre LinkedIn, por favor, tira lá do teu LinkedIn aquele monte de número que vem depois do teu nome, tá? Aquilo atrapalha pra caramba, tá? Você consegue editar o URL do LinkedIn para retirar, coloca só o teu nome, tá? Que é o mais importante da sua descrição do LinkedIn, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado, tentei fazer o mais rápido possível, mas eu já sabia que tinha noção que ia passar um pouquinho de 1 hora aí daquilo que eu tinha planejado. Tá bom? Obrigado, Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado a todo mundo que está aí na internet, que participou, a Jéssica, a Eliette, o Marcelo, o Daniel, a Joelma, tá? Todos que estiveram presentes aqui, muito obrigado. O Dudu Nerd corintiano, vai Corinthians, é isso aí, tá bom? Obrigado pela presença, participação de todos vocês. Deus abençoe e eu fico à disposição depois aí para tirar dúvida e conversar, tá bom? Obrigado, gente. Um abração para todo mundo.